Carnitrix. Eu tenho certeza que recentemente vocês já devem ter se deparado com esse nome. Talvez por causa do Twitter ou até mesmo por causa dos raps que lançaram dele. Mas vocês sabem o que é essa coisa? Se sim, parabéns, vocês já estão muito melhores do que eu, que fiquei boiando por muito tempo. E esse é o motivo do porquê eu demorei tanto pra fazer esse vídeo. Então, pra quem não sabe, Carnitrix é uma UD Ben 10. Sim, ele mesmo. Benjamin Tennyson 10 alienígenas, o próprio. Eu confesso que eu nunca esperava que fosse ser criada alguma UD Ben 10, porque eu não sentia que a comunidade era tão hypada a esse ponto. Mas eu tava enganada, e hoje eu quero falar um pouco não só do Carnitrix, mas das AUs de Ben 10 no geral. E eu quero falar sobre os grandes problemas delas. Antes de começar a falar de verdade sobre as AUs, eu queria deixar bem claro que eu não vou dar muitos detalhes sobre essa parte muito pesada das AUs, porque como eu já disse várias vezes, eu quero sempre tentar manter um clima tranquilo no meu canal, e eu odeio fazer vídeos sobre coisas pesadas. Então se vocês quiserem mesmo ver a história completa do Carnitrix, eu recomendo vocês verem esse vídeo do IP, porque eu não vou descrever coisas muito pesadas aqui. Mas agora, parando de enrolar, vamos começar. Eu acho que eu realmente não preciso explicar o que é Ben 10 do que se trata, mas tem uma coisinha em específico que eu queria falar, que é que dentro do próprio desenho é canônico a existência de AUs, ou seja, universos alternativos. E isso abre porta pra muita coisa mesmo, como essa quantidade gigantesca de AU que tá surgindo. Mas vamos falar agora do que realmente interessa. Sim, eu falei de uma forma bem introdutória no começo do vídeo, então eu vou dar mais detalhes agora. O Carnitrix é uma UD Ben 10 criada pelo usuário Cannibal do TikTok. É incrível como essas coisas bizarras sempre saem de lá. E basicamente ele tem um foco muito forte em contar a história de Ben 10 de uma forma bem pesada e bem grotesca, como se fosse até uma creepypasta. Dando um bom resumo pra vocês, nessa U, o Azimuth, que é o criador do Omnitrix, acha que a espécie dele é superior a todas as outras, e por isso ele tem que dominar todas elas. E pra ajudar nesse processo, o Azimuth cria o Carnitrix, que é um relógio completamente defeituoso e muito perigoso. E quando o Ben encontra esse relógio, acontecem umas coisas bem feias, digamos assim. Porque diferente da série original, em Carnitrix, como o relógio é extremamente defeituoso, o Ben sente muita dor mesmo durante o processo de transformação. E toda vez que ele se transforma, ele sente essa mesma dor, porque o corpo dele regenera depois. E olha, eu vou falar a verdade que mesmo sendo uma coisa bem grotesca e muito pesada, essa ideia é muito boa. Dá até raiva de admitir, mas é. E além de toda a dor que o Ben sente, ele também não consegue controlar o corpo dele enquanto ele tá transformado. O relógio controla e o Ben só assiste. Então, né, o que acontece quando o relógio é feito pro mal e o portador não consegue controlar? Muita, mas muita morte. Eu realmente não quero dar detalhes sobre essa parte, porque ela é bem forte mesmo. O Ben manda Jeff, a Gwen e o Vomax. É isso mesmo, viu? Você entendeu direito. E a partir daí acontecem mais algumas coisinhas na história, mas é mais ou menos isso. Eu sei, a história é bem simples, se você for parar pra pensar. Ela é bem curtinha e bem direta ao ponto. Tanto que nos vídeos originais, onde o criador conta a história da U, ele fala muito pouco do que o Ben passou e do que ele fez desde a morte do Vomax até a batalha contra as outras AUs. Sim, tem uma batalha multiversal no meio disso tudo. E sabendo pouco sobre o contexto que foi criado o Carnitrix, eu acho que vocês devem estar bem decepcionados com essa U, né? Pra uma coisa que fez tanto sucesso, que foi feito um monte de rap sobre, é só isso. Olha, não é só isso. Por mais que eu tenha muitos problemas com essa U, que inclusive eu vou falar lá pro final do vídeo, eu tenho que admitir que o Carnitrix tem uma premissa muito boa. Ele tem uma ideia muito boa, que é como seria se o Omnitrix não tivesse sido criado pra paz, e sim pra destruição. Ou talvez, toda aquela ideia de Ben sentir muita dor durante a transformação. Sabe, são coisas que talvez já tiveram pessoas que pensaram sobre, mas não foi nada tão bem pensado como o Cannibal pensou. E não só é muito bem pensado, como também é inovador nessa comunidade de Ben 10. Porque todo mundo sabe que Ben 10 é um desenho de criança. Até o Ben 10 Força Alienígena, que é considerado mais sério e adulto, bem entre aspas, né? Não é tudo isso. E comparando ao Carnitrix, meu Deus. Eu real não lembro de cabeça uma cena sequer que tenha aparecido sangue em qualquer uma das séries de Ben 10. E é por isso que eu falo que o Carnitrix é bem inovador. Porque ele foge do comum e tenta contar de uma outra forma essa história, de uma forma pesada. E sem contar também que durante muito tempo a fandom de Ben 10 estava completamente morta. O último desenho lançado foi o reboot, e todo mundo odiou aquela coisa. Parece que ele fez mais as pessoas se distanciarem da obra do que sentirem nostalgia vendo ela de novo ali. E com a chegada do Carnitrix e de todas as outras aulas de Ben 10, parece que a fandom voltou com tudo. É sério, do nada, no começo do ano, muita coisa sobre Ben 10 começou a aparecer pra mim no Twitter. Eu literalmente tô reassistindo de novo porque eu fiquei com muita vontade por causa dessas AUs, e porque todo mundo tava falando sobre. E isso é muito legal, me lembra até aquela época de Undertale, que quem passou lembra muito bem como era. Era simplesmente uma quantidade absurda de AUs, e todas elas faziam muito sucesso. Eu arrisco dizer que a fandom de Undertale se mantém forte até hoje, muito por causa dessas AUs, e eu queria muito que acontecesse mesmo com Ben 10. E claro, como eu já disse pra vocês, o Carnitrix não é a única AU. Ele é sim a mais famosa e talvez a que serviu de porta de entrada pra todas as outras, mas tem muitas outras AUs, e eu queria falar só um pouquinho de mais uma das principais, e acho que isso vai também ajudar vocês a começar a perceber um pouco os problemas dessas AUs. Eu acho que é impossível fazer um vídeo falando sobre universos alternativos de Ben 10 sem falar do Chaquetrix. Eu preciso realmente tomar muito cuidado pra falar dessa U, porque ela
ela acaba tendo uma pegada bem mais apelativa do que o normal. E eu sei que vai ter gente falando aqui que isso é coisa da fandom, e originalmente o Chaketrix não era pra ser isso. E em partes eu concordo sim, porque a fandom exagerou muito com essa U. Mas a gente tem que lembrar também que na própria premissa do Carnitrix já tá falando do porquê esse relógio foi criado. Então não dá pra falar que é totalmente culpa da fandom. E de novo, eu recomendo vocês verem o vídeo do Ip sobre o Chaketrix pra entender a história dessa U e qual que é a ideia dela. Porque eu realmente acho melhor eu não ficar falando sobre isso aqui. Eu também não posso negar que tem pontos do Chaketrix que eu acho bem interessantes. Por exemplo, as aliens serem como se fossem pokémons. Porque diferente do desenho normal, o Bane não se transforma nos aliens. Ele só summona os aliens com o Chaketrix. E isso é muito legal. É uma ideia muito boa. Só que aí a gente lembra do porquê o relógio foi feito nesse universo alternativo e tudo fica bem estranho. Agora que eu já falei um pouco sobre algumas dessas AUs, vocês já conseguiram notar os problemas? Se não, deixa eu dar uma ajudinha pra vocês. Talvez não tenha dado pra perceber muito porque eu só falei dos dois principais universos alternativos. Mas um dos principais problemas dessas AUs é que é tudo igual e não é nem brincadeira. Por mais que o Carnitrix tenha aberto a porta pra criação de novos universos, parece que grande parte da fandom viu todo esse sucesso do Carnitrix e decidiu fazer algo na mesma pegada. Agora, parece que virou um tipo de padrão pras AUs de Ben 10. Faz o Ben sofrer o máximo possível e tenta fazer a coisa mais absurda e exagerada possível só pra você conseguir fazer sucesso. E sabe o pior? O pior é que isso funciona. E isso faz com que toda essa comunidade, toda essa onda de novos universos alternativos, seja tudo a mesma coisa. É sempre um Carnitrix 2.0 que faz o bem virar um monstro e matar todo mundo, ou uma versão piorada de Chaketrix que tenta fazer uma coisa completamente apelativa pra chamar a atenção. E chama a atenção de muita gente estranha, viu? Uma frase legal que eu ouvi o Ip falar no vídeo dele é que é bem chato que algo precise apelar pro gore ou pra conteúdo explícito pra fazer sucesso. E realmente é muito. E talvez esse seja o grande problema de todas essas AUs. Porque como as únicas AUs que fazem sucesso são as dessas coisas absurdas, as AUs que realmente tentam fazer algo diferente e algo sem apelar nada não fazem quase nenhum sucesso, como o Altertrix, que é uma das minhas AUs favoritas. É sério, você olha o design de cada um desses aliens do Altertrix e você consegue perceber o carinho que o criador colocou nessa AU. Toda a descrição que ele faz sobre cada alien, o porquê que ele é tão diferente do normal, dá um charme tão grande pra essa AU, porque dentro da história dela, a cápsula do Omnitrix que foi enviada pra Terra foi danificada pela nave do Vilgax. Claro que tem uma explicação bem mais detalhada de como foi isso, mas esse não é o foco do vídeo. O que eu queria que vocês entendessem é só que eu acho que a fandom deveria dar mais atenção a universos que realmente tentam fazer algo bom e algo não preguiçoso. Porque eu elogiei o Carnitrix no começo do vídeo, mas ele não é tudo isso não, viu? O design dos aliens do Carnitrix é uma coisa tão triste e tão sem graça. Nem eu, que sou a pessoa mais medrosa de todas, consigo sentir medo desses aliens. E talvez a ideia nem seja a gente sentir medo mesmo, e sim nojo por ser gore. E por fim, eu queria falar algo que é bem mais uma opinião pessoal minha, e eu posso muito possivelmente estar sendo muito chata e posso estar falando muita merda. Mas isso já é normal, né? Eu particularmente acho meio errado as pessoas vincularem a imagem de Ben 10, que é um desenho de criança, a coisas pesadas como grande parte dessas AUs. Eu sei muito bem que isso não é feito pra crianças. Mas eu acho que no momento que você vincula um desenho de criança a coisas que não são muito pra criança, se torna muito fácil de ela acessar aquilo, sabe? Ainda mais que eu vi um monte de canal infantil e canal de Minecraft fazendo conteúdo pra criança com essas AUs, já que era o assunto do momento, né? Mas eu não tô falando aqui que a gente tem que parar com essas AUs e nem nada do tipo. Eu só tô falando uma coisa que eu não acho muito legal que aconteça e eu só tô falando alguns problemas nesse meio todo. E é claro, eu espero que tudo isso melhore e que apareça cada vez mais AUs. Mas claro, uma diferente da outra, porque ninguém merece, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, eu tenho outros vídeos no meu canal sobre desenhos e outras coisas também. Eu faço um conteúdo bem variado, então se você quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço muito. Eu também tenho um servidor no Discord, quem quiser entrar, o link tá na descrição. É isso, tchau!